1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Levante a sua Bíblia o mais alto que você puder. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida através desta mensagem, através desta palavra. Que nada venha do homem, mas tudo venha unicamente, exclusivamente do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância, hoje e para todo sempre. Diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração através desta palavra, em nome de Jesus. Diz assim, ó gente: a prática da oração por todos os homens. Ponto. Um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. A prática de quê? Essa prática de súplicas seria através do que mesmo, gente? Das orações. Preste atenção. Olha o que diz aqui, ó. Antes de tudo, pois, exorto, chamo a atenção que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que o nosso Deus, Ele fala ao nosso coração através dessa palavra? Uma coisa muito interessante, que muitas pessoas não praticam isso. É importante que você entenda que o que Deus tem para dar do bom e do melhor na vida de uma pessoa, Ele não quer dar somente para você. Ele quer dar para você, Ele quer dar para os seus familiares, Ele quer dar para os seus vizinhos, Ele quer dar para os seus colegas de trabalho, Ele quer dar para os seus amigos, Ele quer dar para todo ser humano na face da terra. E para que todo ser humano na face da terra alcancem estas dádivas, alcancem estas bênços, alcancem uma vida transformada, eu, você, todos nós devemos orar ao Senhor, não só pela nossa vida, amém, gente? Mas por eles também, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pelo parente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não podemos orar somente por nós, ou por alguns mais próximos da gente, como os nossos familiares. A Bíblia, ela é bem clara quando nos orienta, na verdade nos exorta, chama a nossa atenção para estarmos em oração constante pela vida de outras pessoas. É claro que o pastor, é claro que o pregador, ele já vive desta maneira. Mas isso não é somente para o pregador, isso é para os obreiros, isso é para os membros, isso é para todos aqueles que são conhecedores da palavra, para todos aqueles que têm a palavra no seu coração. E essa oração, essa intercessão que nós temos que fazer por outras pessoas, não é no sentido de cobrança, não é no sentido de exigir algo do Senhor. Nunca podemos nos apresentarmos a Deus no sentido de cobrar algo de Deus, no sentido de exigir algo do Senhor. Não, nós temos que sempre estar orando, intercedendo a Deus, mas de forma suplicando, se humilhando diante do Senhor. Vocês estão entendendo, sim ou não? Buscando a misericórdia de Deus.
Não se busca a misericórdia de Deus de forma exaltadora, ou seja, você se exaltando, você cobrando de Deus, você exigindo de Deus, não, mas sim suplicando, sim se humilhando diante do Senhor. Então, se a sua oração é o que nós chamamos de uma oração com respeito e temor a Deus, Ele vai atender todas essas orações. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então Deus, Ele chama a nossa atenção para que nós venhamos aumentar o tempo de oração, orar mais vezes, orar incansavelmente, não só pela nossa própria vida, mas também por todos ao nosso redor. Amém? Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí diz mais aqui, qual o versículo agora, igreja? Diz assim, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha aí, temos que orar pelas autoridades da terra. Temos que orar. O que mais se vê é xingando a autoridade. Muitos cristãos até mesmo xingando, esculhambando, brigando, faltando com respeito com muitas autoridades na terra. E o que o nosso Deus nos orienta é que, ao invés de estarmos brigando, discutindo com eles, devemos orar por eles. Porque você entende que são autoridade? Você entende que eles estão dirigindo algo que pode nos proporcionar algo melhor? Então, para isso, por exemplo, um presidente, um governador, um prefeito, um deputado, são pessoas que estão numa função que podem proporcionar algo de bom para nós, sim ou não? E nós devemos estar orando, intercedendo a Deus por eles. Orando, intercedendo ao Senhor por cada um deles, para que eles sempre estejam na direção do Espírito Santo, para que eles sejam cobrados pelo próprio Espírito Santo e fazerem coisas que venham beneficiar a cada ser humano. Então observe que até isso depende da nossa o quê? Da nossa oração. Até isso depende de cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos de lado. E muitas vezes não oramos. E muitas vezes não falamos, não pedimos a Deus por eles, pelas autoridades desta terra. E a Bíblia diz aqui claramente que nós devemos orar, que nós devemos buscar. Amém, gente? Está aqui, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Está vendo aí, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Sejam o quê? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está vendo aí, O que nós entendemos aqui dentro dessa mensagem, dentro desta palavra, é que Deus quer salvar a humanidade e Ele conta com a minha, com a sua, com a nossa o quê? Oração, com o nosso empenho de buscar por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que verdadeiramente são pessoas carentes do Senhor Jesus, carentes do Deus Todo-Poderoso. Se você entender isso, a partir de hoje, você vai estar orando mais, intercedendo mais por aqueles que estão ao teu redor, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos, pelos parentes, por todo ser humano.
Amém, gente? E conforme diz aqui a palavra, essa atitude, isso agrada a quem, gente? A Deus. Agora, por que temos que fazer isso? Nós vamos ganhar o que com isso? Eu não sei se você já ouviu falar num homem de Deus chamado Jó. Só quem respondeu já ouviu falar? Já ouviram falar? Sim ou não? Jó, ele teve uma etapa da vida dele muito boa. Sim ou não? Com muitas conquistas. Conquistou muitas bênçãos. Depois entrou numa etapa de vida aonde ele perdeu tudo o que ele tinha. Até a saúde, até os filhos, ele perdeu. Ficou numa vida deplorável. Ficou numa vida triste, horrível até de se ver. Mas foi justamente quando Jó orava pela vida dele que Deus transformou a vida de Jó. Amém? Ah, não foi não? Não? Ele foi justamente no momento que ele orava por quem? Pelos amigos. Ele orava pelos outros. Mesmo ele na condição que ele estava, irmã. Mesmo na situação precária que ele estava. Mesmo na situação horrível que ele estava. Ele orava pelos outros. E foi de todas as orações que ele vinha fazendo, a que mais tocou no coração de Deus foi justamente aquela que ele estava orando por alguém. Ele, sem estar recebendo nada, aparentemente, ele tinha perdido tudo que tinha. Ele estava numa situação que o diabo falava no ouvido dele: ei, olha o que Deus fez, tirou tudo da tua vida, tu ainda vai continuar adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não foi o diabo falando, não? Foi o verdadeiro Satanás que falou. Foi o verdadeiro demônio que falou. Usando quem mesmo, gente? A esposa. Então imagina o bombardeio de palavras contra o Deus Todo-Poderoso que Jó, ele recebia diariamente. Imagine você. Mas ele não deixava de orar, mas ele não deixava de buscar, ele não deixou de orar até mesmo pelos outros. Jó, que já vinha orando, vivia orando também pelos filhos, sim ou não, gente? Ele não deixou de orar nunca. E ele continuou. E foi justamente Deus, vendo a oração dele naquele dia, ele todo doente, ele na miséria, ele numa situação horrível, Jó estava lá pedindo pelos amigos. Jó estava lá pedindo por outras pessoas, ao invés de estar pedindo por ele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você sabia que Deus, ele poderia nos abençoar mais ainda do que já estamos sendo abençoados, se nós tirássemos um tempinho, não no meu caso, que eu já faço isso, amém? Mas se vocês tirassem um tempinho para estar orando por outras pessoas, pode acreditar que vocês seriam muito mais abençoados do que já estão. Eu lembro quando eu era membro da igreja, isso em 1990, eu era membro da igreja e me fizeram um convite: olha, vamos evangelizar, vamos de porta em porta evangelizar, falar de Jesus para pessoas que estão precisando ouvir de Jesus. Bora, vamos. E eu entrei no grupo de evangelização, coisas que mal se vê nos dias de hoje. Hoje
uma das coisas que muito está difícil de se ver dentro das igrejas do Senhor Jesus são grupos como esse. Grupos que estão dispostos a evangelizar, a ir de porta em porta, falar de Jesus. Grupos de oração dentro da igreja, intercedendo pelas pessoas que foram evangelizadas. Hoje está muito difícil. Não é só aqui não, é em tudo que é denominação. Está muito difícil ver isso hoje, mas antigamente o que tinha de grupos que esbarrava em outros grupos dentro de favelas, dentro de periferias, nas ruas, em hospitais. Eu lembro muito bem que eu, em um dos grupos, a gente ia no hospital fazer uma evangelização. No hospital, eita, o que tinha de grupos ali era uma coisa impressionante. Para você ter ideia, o hospital não autorizava todo mundo a entrar, porque era muita gente. Era um grupo da Assembleia, era um grupo da Batista, era um grupo da Universal, era um grupo da não sei da onde, era um grupo mais não sei da onde. Vocês estão entendendo, sim ou não? Coisas que nos dias de hoje raramente se vê. Raramente se vê. Raramente. E essa mensagem, Deus está aqui abrindo a nossa mente, nos exortando, chamando a nossa atenção para que isso volte a acontecer. Vocês estão entendendo, sim ou não? E tudo vai começar através do quê? Da oração. Vocês estão entendendo a palavra? Quem está entendendo? Então, eu lembro que eu fui convidado, aí eu fui, e evangelizando tal, não sei o quê, gostei, uma coisa muito bacana. E aí eu entrei no grupo daqueles que eram candidatos a obreiro. Entrei no grupo de candidatos a obreiro. Aí um dia eu fui levantado a obreiro. E eu lembro até hoje o que a chefe dos obreiros falou para mim. Ela disse: olha, a partir de agora, você pode orar por você, claro, evidentemente, mas a tua oração tem que ser mais pelo povo, mais pelas pessoas. A partir de agora você tem que jejuar mais pelas pessoas. Você tem que se dedicar mais pelas pessoas. E antes que eu perguntasse, mas e eu? Ela já foi falando, me orientando. E você vai estar orando mais pelos outros, vai estar buscando mais pelos outros. Com isto, Deus vai abençoar os outros e vai abençoar quem foi o canal da bênção para os outros. Quem seria o canal da bênção? Exatamente. E não deu outra, foi verdade. E tem sido verdade até hoje. Eu oro mais por todos vocês do que por mim mesmo. Eu oro mais pelas pessoas. Eu jejuo mais pelas pessoas. Eu estou até esquecido quando é que eu fiz um jejum por mim. Eu subo mais um monte, não por mim, mas por vocês. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pode ter certeza disso. Eu não lembro qual foi o dia, a última vez que eu subi o monte e disse: não, eu vou lá para orar só por mim. Eu não lembro, estou sendo sincero com você. Todas as vezes que eu fui ao monte, eu fui para pedir por vocês. Será que é verdade? Dá uma olhada na rede social. A última vez que eu subi foi quando? Quem sabe? Domingo passado. Pode olhar. E domingo agora vou novamente. E aí a gente entende que isso é amor às almas. Isso é amor ao próximo. Isso é amor às pessoas. Aí Deus está assistindo tudo isso. Está vendo tudo isso.
ele vai ver e vai deixar isso passar assim? Não. Ele vai procurar ver as tuas necessidades e ele vai suprir as tuas necessidades. Gente, olhe para mim. Eu não estou mandando você parar de orar por você, mas ora também pelo teu próximo, mas ora também pelas outras pessoas. Jejua pelas outras pessoas. Ora por mim, ora pela pastora, ora pelos obreiros. Ora, entendeu? Entra num grupo de evangelização aqui dentro da igreja. Se não existe, vai existir um. Um dia vai ter um aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? Entra num grupo de evangelização. Marca uma evangelização. Melhor dia de se evangelizar é domingo à tarde. É o melhor dia. Você pega todo mundo em casa. É claro que vai ter casa que vai pegar uns caras tudo cheio de cachaça. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas vai ter casa que você não vai pegar ninguém cheio de cachaça. Vocês estão entendendo? E até quem está cheio de cachaça vai te receber bem. Ué, a senhora já mudou o cabelo de novo? Misericórdia. Ela muda o cabelo como muda de roupa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, até quem está cheio de cachaça em casa vai te receber bem. Porque eu já fui recebido muito bem por pessoas em casa, numa evangelização, que estavam cheios de cachaça. Não quer nada com Deus, mas recebe bem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então observe o que Deus está revelando para a gente aqui hoje. Algo que vai nos ajudar a ser muito mais o que, minha irmã? Abençoado. Isso agrada a Deus. Está aqui, ó. Qual foi a parte aqui que eu li? Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de quem? Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É muito forte isso aqui, hein? Deus deseja que todos os homens sejam o quê? Até esses que estão fazendo guerra? Sim ou não? Claro. Até esses. Porque você tem que entender uma coisa. Por mais usado por demônios que eles são seres humanos, foram criados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, gente? Então Deus quer salvar toda a sua criação. Deus quer salvar todos os povos. Deus quer salvar todos os homens da terra. Quer salvar todo mundo. Claro que nem todos serão salvos. Amém, gente? Porque não querem dar ouvidos. Mas a vontade, o desejo de Deus é salvar a todos. Diga glória a Deus. Aí ele diz mais aqui, ó, no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos os homens. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. É o que eu e vocês temos que ser. Amém, gente? Afirmar sempre a verdade, não mentir. Amém? Temos que sempre estar levando o que é certo para as pessoas. Algumas não aceitam, mas outras vão aceitar. E essas que aceitarem vão estar sendo abençoadas. E quanto mais pessoas estiverem sendo abençoadas através de você, mais você vai ser abençoado por esse Deus. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra?